Olá, meus amigos de Guiné-Bissau. Sejam bem-vindos ao Fórum Internacional de Excel. Essa é a primeira edição. Segunda, muito obrigado pelo convite. Sei que você está organizando um evento aí de alta qualidade. Vi que alguns amigos meus brasileiros estão participando desse evento. Fantástica a sua iniciativa. O Excel é uma ferramenta fantástica que todos nós somos apaixonados. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também é um aficionado por essa ferramenta fantástica de Excel. Aos meus amigos de Guiné-Bissau, primeiramente muito obrigado pelo convite para participar desse evento fantástico. Fiz uma singela homenagem aqui para vocês, meus amigos, coloquei a bandeira de Guiné-Bissau aqui no meu instante, no meu cenário. Então eu me sinto honrado de poder falar aí com vocês, meus amigos aí do Além-Mares, né, do continente africano. Então, meus amigos, muito obrigado. Eu desejo a vocês muito sucesso em sua carreira profissional, desejo a vocês muito sucesso aí na sua vida pessoal e todos nós compartilhamos a mesma paixão que é esse aplicativo fantástico chamado de Excel. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho até uma tatuagem do Excel no braço. Cheguei ao nível maluco mesmo de fazer aí uma tatuagem, mas isso reflete a paixão que eu tenho desse nosso aplicativo. Então, a todos vocês do Fórum Internacional do Excel, eu desejo que vocês tenham um ótimo estudo, que vocês tenham um ótimo curso. Eu tenho a certeza absoluta que vocês viram excelentes palestras aí que foram ministradas por todos os colegas aí de Guiné-Bissau, pelos colegas que foram aqui do Brasil, participaram do evento, e eu quero fazer a minha singela contribuição. Fiz aqui uma apresentação, né? Vou falar um pouquinho aí para vocês sobre técnicas de aprendizado. Essas técnicas de aprendizado, elas são fantásticas, vão dar um pouquinho talvez um pouquinho de ideias para que vocês possam melhorar o seu aprendizado nessa ferramenta que é o Excel. Então vamos lá. Técnicas de aprendizado. Eu posso melhorar a forma com que eu aprendo Excel? Talvez essa seja a grande pergunta que todos vocês que estão aí assistindo o fórum têm em mente. Como podemos melhorar o nosso entendimento? Como é que nós podemos melhorar a nossa efetividade no aprendizado utilizando essa ferramenta fantástica que é o Excel? Pois bem, eu vou trazer para você nessa apresentação uma técnica que eu meio que desenvolvi, adaptei, sim, seguindo aí uma lógica de um treinamento que eu já vi anteriormente também, que me abriu a mente. Então essa abertura de mente serviu justamente para que mostrasse, para que abrisse mais leques de opções de aprendizado dessa ferramenta. Mas não vamos nos estender tanto assim agora, nesse começo, porque eu quero falar detalhadamente com vocês sobre o tópico. Antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, meu nome é Alessandro Trovato, eu tenho um canal de vídeos no YouTube. Eu sou analista de sistemas seniors, né, na empresa, tenho uma base eu mantenho a base de conhecimento da empresa, que hoje tem mais de 700 artigos publicados, a empresa chama-se FPESP. Eu sou graduado em administração de empresas e sou pós-graduado em engenharia de software. Eu sou engenheiro de software. Eu tenho a certificação Microsoft Expert, separei aqui para vocês, essa aqui é especialista do Excel, esta aqui é a minha certificação Expert, e esta aqui é a minha mais recente, a minha certificação especialista no Word. A Expert no Word está logo a caminho. Mas, se vocês observaram, isso aqui é só um pedaço de papel, um mero documento que diz para pessoas que não acreditam na nossa palavra que eu conheço um pouquinho do aplicativo. Pois bem, eu vou dizer para vocês que esses papéis, eles não são tão importantes. Na hora de uma entrevista de emprego, sem dúvida nenhuma, eles serão um diferencial. Mas o que você carrega aí dentro de você, o que você carrega no seu conhecimento, aquilo que você carrega de bagagem é o que realmente importa. Então, se você está sentado hoje nessa turma, se você está vendo essa apresentação, você já tem um diferencial que poucos no mercado têm. Você vai poder colocar aí no seu portfólio, né, no seu, não sei como é que chama em Guiné-Bissau, o nosso currículo, aquilo que representa profissionalmente o profissional, que vocês participaram desse fórum com especialistas do mundo inteiro. Participaram de especialistas do Brasil, de outro continente. Então esse pedaço de papel é meramente um pedaço de papel que serve apenas para comprovação que você conhece um pouquinho. Mas o conhecimento mesmo, ele está aqui dentro, tácito, está no nosso cérebro. E é isso que nós temos que aprender. Nós temos que melhorar as nossas técnicas de aprendizado para que você possa afirmar com certeza que você consegue aí dominar e usar o aplicativo. Eu também tenho aí, sou criador do blog, o sigonerd.com, tem mais de 450 artigos publicados e posso falar que tenho uma certa experiência no YouTube. Eu tenho hoje 89 mil inscritos do canal, estou quase chegando nos 100 mil inscritos, falta pouco. Se você ainda não conhece, convido aí vocês, meus amigos de Guiné-Bissau, a se inscrever lá no meu canal também.
Tenho mais de 7 milhões de visualizações nos meus mais de 540 vídeos e tem mais de 300 horas de aula. Só de Excel tem mais de 300 vídeos então lá no meu portfólio. Então se você gosta de Excel básico, se você não conhece o Excel, eu tenho 30 aulas de Excel básico. Se você gosta de programação VBA, eu tenho mais de 165 aulas de Excel VBA. Se você gosta de funções do Excel, eu tenho mais de 60 aulas de Excel. E já gravei vídeos juntos com esse pessoal que vocês assistiram aí, o Laender Alves, o guru do Excel. Esse cara é fantástico. Com a Viviane Martins, já gravei com esse pessoal. Gravei com o Cláudio Damasceno, com o Fábio Baldini, que são grandes nomes aqui do Excel no Brasil. Pois bem, mas vamos pular a parte do quem sou eu e vamos resumir tudo isso numa frase só. Eu sou um apaixonado por compartilhar conhecimento. Se você procurar lá no meu canal de vídeos, além de Excel, é claro, você vai encontrar aula de Windows, aulas de Word, de PowerPoint, de Outlook, para concursos públicos, informática básica, planilhas Google, Word Docs, Google Docs, OneDrive e mais uma infinidade de aulas, backup, restauração de dados. O conhecimento não deve ficar preso a uma instância, não deve ficar preso. Você deve compartilhar seu conhecimento. Nós vamos criar uma comunidade forte, nós vamos criar um país forte quando esse país aprender a compartilhar seu conhecimento. Por isso você está aí participando do fórum. Você já tem um diferencial, como eu falei anteriormente. Você já está à frente de muitos outros. Mas vamos à nossa palestra. Existe aqui no Brasil um termo chamado de andragogia. A andragogia, ela é um método que permite a você melhorar o seu ciclo de aprendizado. Eu já não tenho mais 12 anos, como vocês também não têm mais a idade escolar abaixo de 12 anos. Então a andragogia já seria aquela linha de educação posterior, aquela linha de educação para adultos, onde o ciclo de aprendizado é um pouco diferente. As crianças, elas vivenciam o aprendizado através de experimentações, através de testes, através de erros, e elas vão aprendendo com isso. No nosso caso, como nós somos adultos, mais velhos, nós já entramos no ciclo da andragogia. E nesse ciclo, nós temos aqui 4 fases para aprimorar o nosso conhecimento. Primeiro, vivenciar. Nós começamos sempre aqui desse lado. Para que você possa aprender o Excel, normalmente você vivencia uma dificuldade. Seja um desafio na sua empresa, seja uma tabela que você esteja montando, seja uma planilha que você esteja montando apenas para estudar. Então, a vivência é aquilo que nós precisamos, que nós descobrimos que temos a necessidade de criar alguma coisa. Então, nós vamos vivenciar uma necessidade. Se nós analisarmos aqui a parte de cima, nós, adultos, nos frustramos muito com o nosso aprendizado, justamente porque nós vamos direto da necessidade para a ação. Então, se eu preciso construir uma planilha, eu não vou estudar os conceitos. Eu vou direto. Caiu a minha bandeira. Não tem problema. Nós vamos diretamente aprender a agir. Então, eu já vou aplicar esses meus conceitos, que eu acho que eu tenho, na minha planilha final. Isso vai fazer com que nós percamos tempo e vamos acabar frustrados no final. Por que isso? Porque sem o conhecimento necessário, quando você tentar fazer algo, você vai acabar errando. E você vai errar e vai se frustrar. Porque você vai tentar de novo e vai errar de novo. Vai tentar e vai errar. É nesse ponto que gera a frustração. E a partir desse momento você pensa aí por dentro, né? Você está pensando sozinho. Nossa, eu nunca vou aprender isso. Esqueça, porque você vai aprender sim. Só que você precisa de uma técnica para aprimorar isso. E isso é muito importante aí para vocês. Então, ao invés de simplesmente descobrir que você tem uma necessidade e partir para a ação, eu recomendo que você siga esse fluxo do aprendizado da andragogia. Vamos fazer um teste. Então, vivenciar. Eu vivencio uma necessidade. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é analisar essa situação. O porquê eu preciso aprender. O que eu vou fazer. Qual é o resultado que eu preciso atingir? Normalmente, o resultado é aquilo que o seu patrão liga para você e fala assim, olha, Alessandro, você precisa obrigatoriamente me entregar um relatório até o final do dia que mostre as vendas de toda a empresa durante todo o ano, analisando em comparativo do ano passado. Nesse momento você já regala os olhos, você já começa a se descabelar, olha para os lados e aí percebe quem vai poder me ajudar nessa atividade. E aí que você então tem que parar e analisar. Peraí, então eu já sei o que eu tenho que fazer.
Eu já tenho uma necessidade lá, já vivenciei que eu preciso ter uma necessidade de entregar um relatório. O próximo passo depois da análise é conceituar. O conceituar ele é muito importante, por quê? Porque você vai ter que olhar para aquela sua necessidade, analisar, depois de analisar e perguntar: será que eu sei fazer realmente tudo isso? Não. Então, se você responder não, você não sabe fazer isso, então é a hora de você conceituar, é a hora de você adquirir conhecimento. É o que você está fazendo hoje. Você do fórum, você está se alimentando, você está se conceituando para que você possa ver coisas que normalmente nós não temos no mercado. Muitos usuários do Excel ficam presos somente a 5% do uso da aplicação. Então você tem aí um círculo muito pequenininho de funções, de recursos que você acaba não explorando. É aí que falta conceito. Um bom usuário de Excel é aquele que sabe conceituar, que tem uma bagagem. E se ele não sabe todo o Excel, ninguém sabe, eu não sei, meus amigos não sabem, então está na hora de conceituar, está na hora de aprender. É nessa hora que você vai recorrer aos livros. Então foi bom ter caído, a bandeira ter saído da frente, porque nós temos aqui livros para que você possa se embasar de conhecimentos, conceitos para ajudar. Você tem que fazer cursos para ganhar certificados. E a partir dos seus certificados você vai adquirindo conhecimento. E aí você vai agir, que é a última fase. O agir é justamente aquilo, é colocar em prática tudo aquilo que você já se preparou, você estudou, você viu as necessidades, você analisou todo o mercado e aí é na hora de agir. E você então vai pegar toda aquela sua bagagem de conhecimento e vai colocar numa planilha final, onde você vai receber elogios do seu chefe. Porque você não vai se frustrar, você vai seguir o ciclo do aprendizado de forma contínua. Então você vai analisar uma necessidade, você vai conceituar, você vai adquirir conhecimentos para agir. Agora uma dica para vocês. Aqueles certificados que eu te mostrei são certificados em que eu demonstrei meu conhecimento para a Microsoft. Pois bem, só que não é assim que nós aprendemos também. Existe uma outra forma muito melhor de aprender, que é ensinar. Quando vocês estiverem ensinando para alguém, lembre-se que vocês estão aprendendo mais do que o seu aluno. Porque aquele conceito ele está sendo colocado ali uma sementinha no seu cérebro. Não sei se vocês sabem, mas o cérebro ele tem algumas camadas. Quando nós estamos trabalhando no dia a dia, como você agora, todas essas informações que eu passei estão na sua memória de trabalho. Como você está focado no seu estudo, então a sua memória de trabalho está armazenando essas informações. E possivelmente depois que eu terminar a minha palestra, pode ser que você não lembre dessas 4 ciclos, dessas 4 palavras. Então, o que acontece é que a nossa memória de trabalho ela é muito volátil, ela é como a memória RAM do computador. Ela é pequena, ela vai sendo armazenada com informações e se você não usa essa informação, ela é descartada. Por isso que você esquece com muita facilidade algumas coisas. Por exemplo, tente decorar aí o telefone do amigo que está do teu lado. Peça para ele falar uma vez. Peça para ele falar 2 vezes. Você vai ver que você na hora vai ficar, eu sei o número. Se daqui 5 minutos você voltar a falar assim, puxa, não lembro mais o telefone dele. É porque a sua memória de trabalho já foi descarregada e outro conteúdo ocupou aquele lugar. Para que você possa incorporar esse conhecimento, você precisa de repouso, você precisa de prática, que é um item essencial no aprendizado. Não adianta você assistir, por exemplo, você vai pegar meus 300 vídeos de Excel, você vai passar uma semana assistindo todos eles na sequência. Vai ser improdutivo, nem faça isso. Porque justamente você não vai alimentar o seu subconsciente. Você vai estar lá na sua memória de trabalho sobrecarregada, você vai cansar, você vai ficar esgotado e você não vai conseguir ter o mesmo benefício do aprendizado. Então, repouso é necessário. Algumas horas de sono a mais, 8 horas de sono são recomendados para que haja um bom aproveitamento. Então, essa memória de trabalho, ela acaba sendo filtrada, ela acaba sendo incorporada no seu subconsciente e é onde você tem o aprendizado real. E esse aprendizado real, ele só vai ocorrer justamente quando você estiver ensinando, porque você está pegando aquele conteúdo que está lá dentro do seu subconsciente e está colocando em prática, está ensinando outras pessoas. É por isso que você deve sempre praticar, é por isso que você deve sempre ensinar. Seja uma função básica, seja uma função avançada do Excel, a cada vez que você ensina, você está fixando esse conteúdo. E aí, você vai ter outros tipos de certificados. Certificados de palestras que você vai ministrar, certificados de curso que você vai ministrar.
E isso é muito bacana porque você vai perceber que os seus alunos vão incorporar esse conteúdo, você vai ver que vai melhorar a condição dele de trabalho, você vai ver que muitas promoções, empregos podem ser gerados com um bom conhecimento. Então, se você associar o seu ciclo da andragogia ao aprendizado e você praticar esses conceitos, eu tenho certeza absoluta que esse conhecimento vai ficar aí incorporado no seu subconsciente. Você vai conseguir aplicar esses recursos no momento certo, a hora que você precisar. Só que também tem uma coisa, se você está aprendendo Excel hoje e você fica 6 meses sem usar o Excel, quando você voltar, vai ter esquecido ele novamente. Então, a prática constante é que vai fazer com que esse conteúdo sempre fique na sua memória. Se você me perguntar, Alessandro, você conhece todas as funções do Excel? Com certeza não. São mais de 500. Como é que dá para decorar todas então? Nem tente decorar todas, porque a função, se você souber como ela trabalha, fica mais fácil. Porque aí você não precisa se preocupar em decorar todas elas. Vamos dar um exemplo. Esse é o meu ciclo de andragogia. Então você precisa vivenciar, analisar, conceituar e agir. Todo esse sistema é chamado carinhosamente de VACA. VACA, V de vivenciar, A de analisar, C de conceituar e A de agir. Eu tenho certeza absoluta que você não vai esquecer disso. Então, se você usar esse método, você vai aprender. Vamos para o Excel. Troquei um pouquinho a tela. Vamos falar um pouquinho então do nosso Excel, essa ferramenta fantástica que nós adoramos. Eu utilizo o Excel 2016 do pacote Office 365. Essa versão do Excel, ela sofre alterações constantes porque eu faço parte do pacote chamado de Insider. Eu me inscrevi para testar alguns recursos do Excel quando eles surgem. Tanto que gravei algumas aulas para o meu canal no YouTube de conteúdos que não estão disponíveis ainda no Excel para todos. Se nós entrarmos aqui em dados, nós temos aqui agora uma galeria chamada tipo de dados, onde eu consigo fazer análise de ações ou fazer análise de dados estatísticos. Essas informações, eu poderia então agora escrever aqui, Guiné-Bissau, poderia selecionar essa célula, eu vou formatá-la aqui como tabela, e agora o que nós vamos fazer? Eu vou entrar aqui em dados e vou pedir dados geográficos de Guiné-Bissau. Ele já fez, então se eu quiser saber então a população, eu clico aqui nesse ícone que apareceu no meu recurso, eu vou escolher lá o item Population e ele vai gerar uma coluna nova. Eu sei que vocês têm aí 1.815.698 habitantes, segundo o censo que foi trazido pelo recurso. Se eu quiser saber a área então aí do seu país, do seu bonito país, então eu clico em área. Então eu tenho várias informações, perceba, utilizando Machine Learning e Inteligência Artificial no meu Excel. Quanto tempo eu precisei estudar para descobrir isso? Eu precisei estudar e praticar um pouco para já entender como funciona esse conceito. Muitas pessoas ainda não viram isso. Então percebam como o Excel é uma ferramenta fantástica. Mas antes, vamos voltar um pouquinho à nossa base principal. Vamos falar sobre funções. Como é que eu posso então, Alessandro, aprender a utilizar funções do Excel de forma mais rápida? O primeiro item é clicando aqui em Fórmulas e você vai ter a galeria Biblioteca de Funções. É onde você vai encontrar as funções do Excel organizadas por categoria. Perca um minutinho do seu tempo e entre em categoria por categoria para verificar quais funções que estão lá. Por exemplo, na galeria de texto, nós vamos encontrar uma série de funções de texto. Se você tiver dúvidas do que uma função faz, pare o mouse sobre ela. Observe que hoje a ferramenta está tão interativa que ela sugere para você aquilo que a função sabe fazer. A função exato, ela verifica se duas cadeias são exatamente iguais. Ih, Alessandro, complicado. Vamos fazer um teste? Eu vou clicar sobre exato. Assim que eu faço isso, um assistente de função é aberto e esse assistente de função seria o papel do instrutor, aquele cara que vai estar aí junto de você para poder explicar o conceito, como funciona essa função. Vamos fazer um teste, então. Aqui é a função exato. Texto 1. Digamos que eu tenho aqui o meu nome. Eu vou colocar Alessandro com letras maiúsculas. Observe que ele está preenchendo a função aqui na minha barra de fórmulas. E eu vou colocar aqui na parte inferior o texto 2. Alessandro com letras minúsculas. Esses são os itens, os argumentos da minha função. Se eu não sei o que é o texto 1, quando eu clico sobre ele, observe. Texto 1 é a primeira cadeia de texto. Então é uma frase ou uma palavra que eu preciso testar. Quando eu clico em texto 2, ele está me explicando que texto 2 é a segunda cadeia de argumentos.
de texto. Então eu só tenho dois argumentos para esta função. Se nós analisarmos essa função, então verifica se duas cadeias são exatamente iguais e retorna verdadeiro ou falso. Exato diferencia maiúsculas e minúsculas. Então olha só, eu já tive uma aula, eu já aprendi como usar e já estou vendo a resposta da minha fórmula aqui na parte de baixo. Está dando falso. Alessandro com letras maiúsculas é diferente de Alessandro com letras minúsculas. Então perceba que se você não conhecia a função exato, você acabou de conhecer, usando o assistente de função, que é um assistente que vai te ajudar no aprendizado. Aí você é uma pessoa curiosa, você fala, nossa, que legal, Alessandro, mas onde eu posso aprender mais sobre essa função? Preciso ir na internet? É bom. Posso ir no YouTube? Deve. Mas você tem uma ferramenta aí no seu próprio computador, no seu próprio Excel. Desde as versões muito antigas de Excel, acho que desde a versão 2013, da versão 95, se eu não me engano, tinha esse botãozinho aqui, ó, ajuda sobre essa função. Então, quando clicamos em ajuda sobre essa função, uma página na internet é aberta com detalhes de como a função exato funciona. Então, eu tenho aqui toda a descrição, a sintaxe é a forma com que eu vou escrever a função, exemplos, eu posso copiar essas palavras e jogar lá na minha planilha para ver como ela funciona. Então, olha que interessante. Perceba então que esta ferramenta ela já tem um auto-instrutor para te ajudar. Se eu trocar então aqui a palavra Alessandro de letras maiúsculas para Alessandro com letras maiúsculas, você vai ver agora que a função é verdadeiro, ou seja, as duas palavras são exatamente iguais. Por isso a função chama-se exato. O Excel tem essa similaridade. Toda vez que você tiver uma função no Excel, essa função vai ter um nome muito próximo do que você quer fazer. Por exemplo, eu quero colocar as letras em maiúscula. Existe uma função chamada maiúscula. Eu quero colocar a data atual na minha célula. Tem a função hoje. Vamos dar um OK. Quando dou um OK, você vai ver que na barra de fórmulas da minha aplicação vai aparecer o texto que eu estou comparando com o valor. Se esse texto estivesse em duas células, também não teria problema. Observe, eu vou colocar aqui Alessandro com a primeira letra maiúscula e vou escrever Alessandro com todas as letras maiúsculas na célula B1. Agora que eu já sei como funciona a função exata, vamos lá. Igual exato. Abro parênteses. A partir da versão 2007, se eu não me engano, da versão 2010, se eu não me engano, essa caixa de contexto, não, a partir da versão 2007, essa caixinha de contexto aqui começou a aparecer. Essa caixa de contexto é o segredo para que você possa utilizar bem o Excel. Se você souber ler o que está nessa caixa de contexto, você vai aprender a ferramenta de forma muito rápida. Então observe, quantos argumentos tem essa função? 2. Esses argumentos estarão sempre separados pelo ponto e vírgula. Então toda vez que você encontrar o ponto e vírgula no nome de uma função, você sabe que essa função tem argumentos e esses argumentos estão separados. Texto 1, nós vamos escrever então aqui, Alessandro. Não, eu vou clicar sobre a célula A1. Ponto e vírgula para separar o argumento. E note que como estou usando a versão 2016, a 2013 faz isso também, se eu não me engano a 2010. Ele colocou em negrito o segundo argumento. Então eu sei que agora eu tenho que fornecer o segundo argumento da função. Eu vou colocar aqui a célula B1. Quando eu pressionar o Enter, o resultado vai ser falso, ou seja, os dois conteúdos das células são diferentes. Um está em maiúsculo e a outra não. Então percebam como é simples. Vamos usar outra função. Vamos começar com a mais simples possível do Excel. Igual hoje. E abro parênteses. Se você não sabe o que a função hoje faz, basta escrevê-lo na célula e aí você vai observar que ele vai dizer o que ela faz. Retorna a data de hoje, formatada como uma data. Opa, que legal! Então, obrigatoriamente, sempre que você for utilizar uma função no Excel, abra parênteses. Perfeito. Quantos argumentos a função hoje possui? Nenhum. Então a função hoje ela foi criada com um único objetivo, mostrar a data atual. Se eu fechar o parênteses e pressionar o Enter, o resultado vai ser a data atual. Agora, se eu escrever aqui igual hoje, com letras minúsculas, vai funcionar? Vai. Se eu colocar parênteses, Alessandro, e não fechar, tem algum problema? Quando você está utilizando apenas uma função na célula do Excel, não tem problema nenhum. Ao pressionar o Enter, o Excel automaticamente completa para você o outro parênteses. Se nós voltarmos para esta célula e analisarmos a nossa barra de fórmulas, vamos ver aí a função hoje. Então ela simplesmente faz isso.
Então nós temos uma categoria de funções no Excel, que são várias, que justamente não precisam de argumentos, basta você digitar o nome da função, abrir e fechar parênteses que você vai ter o resultado dessa função na sua célula. Por outro lado, nós temos funções que têm 2 argumentos, ou precisam de um argumento para funcionar. No exemplo, vamos usar a função maiúscula, observe, maiúscula, abro parênteses. A função maiúscula converte textos em letras maiúsculas. Se você observar, só tem um argumento aqui dentro do parênteses, não tem nenhum ponto e vírgula. Então, perfeito. Qual é o texto que eu quero converter? Vou clicar na célula 1 e vou pressionar o Enter. O resultado vai ser o nome em maiúsculo. Percebeu? Como essa, existem centenas de funções com um único argumento. Então vamos colocar aqui um argumento. Aqui sem argumento. E também nós temos aí as funções com 2 argumentos. O que são 2 argumentos? Vamos fazer um teste. Eu vou colocar então aqui a função máximo. Vamos colocar aqui alguns números. 1, 5, 7, 99 e 2. Olhando visualmente, a gente já sabe qual é o maior, é 99. Mas eu vou pedir para o Excel me ajudar. Igual, maior, e vou abrir parênteses. Observe que a função maior tem 2 argumentos agora. Matriz, ponto e vírgula, e o K. O que é matriz? Toda vez que você encontrar a palavra matriz, é um conjunto de células. Então, nós vamos selecionar esse conjunto de células. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que informar o segundo elemento. Essa letra K é o enésimo elemento que eu quero encontrar. Se eu quero o maior valor, então eu vou colocar o número 1, ou seja, o primeiro maior valor. Se eu der um Enter, o resultado vai ser 99. Se eu trocar esse número 1 e colocar o número 2, o que vai acontecer? Ele vai procurar o segundo número maior. Quando eu pressionar o Enter, o resultado será 7. Então perceba que existem funções no Excel que possuem 2 argumentos. Existem funções que têm 3 argumentos. Olha que legal. 3 argumentos. Se nós digitarmos aqui igual C e abrir parênteses, a função C é uma função lógica. A função lógica ela tem uma certa dificuldade normalmente para ser entendida porque ela envolve uma lógica. A minha lógica é diferente da sua, que é diferente de outros também. Mas observe, quantos argumentos tem a função C? 1, que é o teste lógico, olha o ponto e vírgula aqui. 2, o valor se verdadeiro, outro ponto e vírgula. E 3, o valor se falso. Nesse caso, se você notar, o valor se verdadeiro e o valor se falso está com essas chaves aqui, com esses colchetes antes da palavra. Quando vocês encontrarem informações como essa, significa que a função não precisa obrigatoriamente daquele argumento para funcionar. Ele é opcional. E existem várias funções que fazem isso. Veja só, soma C. Ao abrir parênteses, você vai ver que o primeiro argumento intervalo é obrigatório. O segundo, que é o critério, é obrigatório. O terceiro, que é intervalo soma, não. Por quê? Ele é opcional. Você pode informar ou não. Mas essa maturidade você vai tendo justamente conforme você vai aprendendo a utilizar o Excel. Quando você vai vivenciando a necessidade de aprender. Depois você vai analisar, você vai ver se você conhece todos os recursos que você precisa. Se você não vê, você vai analisar, você vai então conceituar, que é a letra C. Então nós vamos conceituar através de livros, de vídeos. E uma dica para você que estuda aí por vídeos no YouTube, você que assiste aí os meus vídeos também ou dos colegas que estiveram participando. Sempre que você for assistir a um vídeo, faça pausas nele. Ou, a melhor técnica, na minha opinião, é assista o vídeo a primeira vez sem compromisso nenhum. Entenda o que o instrutor está passando. Logo na sequência, faça uma pausa, volte o vídeo e vá pausando e praticando os conceitos juntamente com o professor. Você vai conseguir fazer isso arrastando a janela para a esquerda ou direita e aí trazer a janela do seu professor da aula para o lado direito ou esquerdo. Então você vai conseguir acompanhar a aula junto com a planilha simultaneamente. Não entendeu? O professor falou rápido? Então não se preocupe. Pause o vídeo, volte um pouquinho e aí você vai conseguir fazer com certeza a lição que o teu professor passou. Além de tudo isso, o Excel, além dessas 500 funções, o Excel tem vários recursos importantíssimos que podem ser utilizados no seu dia a dia, que são as funções matriciais,
Ele também tem aí outros conceitos que são a programação, o VBA. Se você nunca ouviu falar em Visual Basic for Application, então prepare-se, porque quando você já estiver dominando as funções, você vai querer mais. E esse mais é a programação. E aí você vai pressionar Alt F11 e vai ver o ambiente do VBA, esse ambiente fantástico de programação. E você vai criar as suas próprias soluções no Excel. Você assistiu a palestra da Viviane Martins. A Viviane Martins é especialista em VBA, ela é especialista em segurança e com certeza ela mostrou muita coisa legal para vocês. Eu tenho mais de 165 aulas de VBA no meu canal no YouTube. Então eu tenho certeza absoluta que você vai aprender a programar e você vai cada dia mais ficando mais apaixonado por essa ferramenta. Então nós temos as funções matriciais, nós temos o VBA e nós temos agora os suplementos de BI, que é o Power Query, o Power Pivot e também o Power View. Você assistiu aí a palestra, com certeza, do Laender. O Laender deve ter falado sobre isso. Ele, inclusive, lançou um livro recente sobre Power BI. Então perceba que o universo do Excel é muito grande, ele é amplo. E você não pode, não tenha a preocupação de aprender tudo de uma vez, porque o seu cérebro ele precisa de tempo para associar todo esse conteúdo. Então é isso. A minha dica para vocês é estudar sempre. Eu tenho hoje 45 anos, não parei de estudar, continuo estudando e vou continuar estudando ainda há bastante tempo, porque essa ferramenta é fantástica e a cada dia eu aprendo coisas novas. E eu acho que você também precisa, você que está assistindo a esse fórum, você também está em busca desse conhecimento. Eu logo desistirei, não mais gravarei aulas. Então, uma nova geração de produtores de conteúdo estará vindo. E eu espero que essa nova geração venha com um conteúdo melhor do que aquele que eu produzi. Por quê? Quando nós vamos aumentando o nível de conhecimento, conforme nós vamos aumentando o nível de aprendizado, nós temos uma certeza. Primeiro, você vai ter uma evolução natural, seja profissional, seja pessoal. Segundo, você com certeza vai colher bons frutos disso e vai passar a ser um replicador de conhecimento. Replicando o seu conhecimento, você com certeza vai estar aprendendo ainda mais. E é claro, terceiro, a sensação de missão cumprida. Porque tudo nessa vida passa, nós passamos, o conhecimento fica. Então, quando você compartilha seu conhecimento, se não é para o seu uso próprio, é de outra pessoa e ele com certeza vai utilizar, vai saber aproveitar esse conhecimento. Nossas nações são fortes, nosso povo é forte, nós somos pessoas, nós somos irmãos, então eu tenho vocês como irmãos. Nós somos uma comunidade e eu vou ficar muito feliz o dia que todos nós pudermos ter uma bandeira única, uma bandeira mundial, onde as pessoas não serão reconhecidas mais por divisas de países. Meus amigos, eu acho que eu falei demais, então eu quero agradecer, primeiro a você pelo convite. Eu estou eternamente grato a você. Eu espero que essa palestra ajude aí seus alunos, seus amigos, ajude você que está assistindo a abrir seus horizontes. Abra, não fique preso ao mundo pequeno. O mundo é muito grande. Essa ferramenta, não existe ferramenta melhor que o Excel para você trabalhar. Com certeza o Excel vai lhe abrir muitas portas, eu tenho certeza disso. E a partir dessa abertura de portas, eu tenho certeza absoluta que você será um grande vitorioso. Vou encerrando essa apresentação, deixando a todos vocês aí de Guiné-Bissau meu fraternal abraço. Eu espero que vocês tenham muito sucesso. Obrigado pelo convite e eu espero ter a oportunidade aí um dia, quem sabe, de conhecer seu bonito, seu lindo país. Porque quem faz a beleza de um país, de um lugar, é o povo. E eu tenho certeza absoluta que animação, vontade de vencer, isso é com vocês. Pessoal, obrigado mais uma vez, até a próxima e eu espero que tenham gostado da minha palestra. Tchau, tchau.